Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente formado por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 12ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema dessa videoaula é Conteúdos no Currículo Cultural da Educação Física. Nas semanas anteriores, nós estudamos a epistemologia do Currículo Cultural da Educação Física. Depois estudamos as situações didáticas do Currículo Cultural da Educação Física. Depois avançamos para o planejamento e agora alcançamos os conteúdos do Currículo Cultural da Educação Física. Vocês já devem ter percebido que existe uma certa especificidade na epistemologia, que são as teorias pós-críticas, nas situações didáticas, que são todas aquelas que nós já estudamos, já repetimos em sala de aula, e na videoaula, e na bibliografia, e agora chegamos na especificidade, na singularidade dos conteúdos do Currículo Cultural da Educação Física. Então, os conteúdos, nesta perspectiva, eles divergem também dos conteúdos nas outras perspectivas de ensino da educação física. Por isso, que o objetivo desta videoaula é que vocês possam reconhecer a singularidade dos conteúdos do Currículo Cultural da Educação Física. E como bibliografia, como referências para organizar e desenvolver esta aula, ou seja, para planejar esta aula, nós recorremos a dois trabalhos. Um de 2019, este livro, Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica, tem um capítulo chamado A Emergência dos Conteúdos no Currículo Cultural da Educação Física. Há muita similaridade entre esse trabalho e aquele que ficou como referência, como bibliografia, como leitura para esta semana. E um texto bem mais recente, produzido, publicado pelo professor Flávio Nunes dos Santos Júnior, que se chama Conhecimentos, Afetos e Justiça Cognitiva no Currículo Cultural da Educação Física, em que ele vai fazer uma relação muito interessante entre os conteúdos abordados pelos professores e professoras que colocam em ação o Currículo Cultural da Educação Física e a noção de justiça cognitiva, que pode ser entendida também como uma noção de justiça curricular. Justiça social, justiça curricular, justiça cognitiva, são termos que aparecem na leitura deste artigo recentemente publicado. Pois bem, é importante fazermos um passo atrás, ou seja, darmos um passo atrás, fazermos uma pequena remissão para lembrá-las e lembrá-los que para Basil Bernstein, conteúdo é tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. Então, nós nos acostumamos a chamar de conteúdo aquilo que o professor, que a professora estavam ensinando, estavam transmitindo. Essa é uma perspectiva tecnicista, como nós já temos, alertado há algum tempo, está alicerçada lá nas pedagogias modernas. Numa perspectiva mais pós-crítica, tudo aquilo que acontece nas aulas é conteúdo. Thomas Popkewitz vai nos dizer que o conteúdo é sempre uma construção social. E se vocês olharem trabalhos mais antigos aqui no campo da educação física, vocês verão que o que era considerado conteúdo da educação física no século XIX, depois no começo do século XX, seria absolutamente impensável nos tempos atuais. Na aula presencial eu vou conversar um pouco sobre esse assunto e vou mostrar para vocês exemplos de planos de ensino dessa época para que vocês tenham uma ideia daquilo que era tratado como conteúdo no começo do século XX nas escolas que eram referência em São Paulo e no Brasil naquele momento histórico. Então, aquilo que era chamado de conteúdo naquele momento seria absolutamente impensável hoje, em 2025, quando nós temos uma visão mais ampla de conteúdo. Para Gimeno Sacristan, que tem sido uma referência importante na didática da contemporaneidade, no pensamento da função social da escola e no pensamento do ensino na contemporaneidade, conteúdos são conhecimentos com os quais o estudante ou a estudante interage no ambiente escolar. Então, vamos lembrar também que essa noção de conhecimento precisa ser um pouco alargada. As teorias não críticas e as teorias críticas vão chamar de conhecimento exclusivamente conhecimento científico.
a partir do comecinho do século XXI, ou seja, no final do século XX e começo do século XXI, nós temos uma outra ideia de conhecimento. A partir do momento que a Base Nacional Comum Curricular e antes dela outros documentos também vão usar a expressão objetos de conhecimento, nós já sabemos que conhecimento é muito mais amplo do que a noção de conhecimento científico e que o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo, é algo bem mais amplo do que aquilo que a escola simplesmente gosta de ensinar ou tradicionalmente ensina. E, finalmente, um outro texto também das pedagogias pós, muito influenciada aí pelo multiculturalismo crítico, Jorge Torres Santomé vai chamar os conteúdos de Cavalo de Troia. Ele tem um texto bem importante chamado o Cavalo de Troia dos conteúdos escolares, ou seja, quando você desenvolve o seu trabalho pedagógico, quando você trabalha na escola, quando você coloca em ação uma determinada perspectiva curricular, etc, 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 junto com aqueles conteúdos que você pensa estar abordando, são colocados em circulação uma outra quantidade muito grande de conteúdos que muitas vezes você não tem absoluto controle. Então, vamos fazer um paralelo com a própria experiência que vocês têm na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação. Junto com tudo aquilo que o professor seleciona, trabalha, desenvolve em sala de aula, qualquer professor ou qualquer professora de qualquer uma das disciplinas que vocês frequentam ou já frequentaram, vocês se apropriam também de uma quantidade muito grande de outros conhecimentos que os professores e professoras não haviam previsto, ou talvez tivessem previsto, mas que lá estão acontecendo. Previsto, mas não garantido, e que lá estivessem acontecendo. Então, um exemplo simples. A partir do momento que você seleciona um determinado texto e não outro, você ao mesmo tempo que você está valorizando aqueles conteúdos, aquelas falas, aquelas posições, aqueles argumentos, aquelas teorias que estão lá naquele texto, você está comunicando que outra visão, outra postura, outra ideia, talvez não tenha a mesma relevância, o mesmo interesse. Então, se vocês olharem e fizerem um estudo comparado, né, uma pesquisa comparada, uma educação comparada, daquilo que predominava no conteúdo, daquilo que predominava no curso de pedagogia dos anos 80, dos anos 90, do começo do século XX e agora, na terceira década do século XXI, vocês perceberão que os currículos valorizam conhecimentos diferentes, valorizam conteúdos diferentes. Muito bem. É importante lembrar que nós estamos sempre trabalhando com determinados pressupostos. Então, eu vou recorrer aqui à argumentação pós-estruturalista para lembrar para vocês que a linguagem, na verdade, ela produz aquilo sobre o qual ela fala. A linguagem, ela produz a realidade. É uma perspectiva pós-estruturalista que vocês estão cansadas e cansados de ouvirem na sala de aula, na leitura de bibliografia, nas videoaulas. E uma outra ideia fundamental é lembrarmos que a diferença que nós temos tratado aqui desde o começo do nosso curso, e aparece com muita força ali no texto do professor Flávio Nunes dos Santos Júnior, é a noção de diferença cultural para o pós-colonialismo, ou seja, as pessoas não nascem diferentes, a diferença é algo produzida discursivamente, a diferença posiciona determinados grupos ou certos grupos uma condição de diferente, não é porque eles sejam naturalmente diferentes. Então a diferença, ela é uma relação produzida, ela é uma posição produzida por meio de relações de poder. Você produz o outro, produz a outra, se vocês quiserem, como diferente. Então é importante levar em consideração a ideia do papel da linguagem, tanto na produção da realidade, quanto na produção da diferença cultural. Muito bem. Dito isto, obviamente o conhecimento circula predominantemente por meio da linguagem. O conhecimento circula predominantemente por meio dos discursos. Mas o conhecimento não é aquilo que nós sabemos. O conhecimento não é aquilo que nós fazemos. O conhecimento é aquilo que nós acessamos. O conhecimento é aquilo que resulta do encontro, do choque entre aquilo que você está acessando e aquilo que você possui
a respeito daquele assunto, a respeito daquela ação, antes mesmo de você interagir com esse conhecimento. Então, tudo aquilo que você domina, tudo aquilo que você se apropriou, você fez isso através da sua experiência, da sua vivência e do contato que você teve com a cultura, ou seja, por meio da linguagem. Na medida em que você interage com outros saberes, com outras formas de expressão daquilo, ou com questões referentes àquilo que você absolutamente desconhecia, no momento em que essas duas coisas se encontram, ali você tem o conhecimento. Por isso que nós vamos dizer que o conhecimento é o resultado do encontro. Então não há como não pensar, não conceber o conhecimento, senão como produto das relações de poder. E aqui, novamente, nós estamos retornando a uma perspectiva Foucaultiana, né, o pós-estruturalismo, para entender que todas as formas de saber são expressões de poder e todo poder recorre a formas de saber. Não existe poder sem saber e não existe saber sem poder. Então, a maneira como nós fazemos as coisas que nós fazemos e mobilizamos conhecimentos anteriormente adquiridos, isso foi resultado de relações de poder. Na medida em que estas formas de saber interagem, se chocam com outras formas de saber, ali você tem o conhecimento. Então, o que acontece na escola e o que acontece na sala de aula e nos currículos de maneira geral. Os currículos fazem circular determinados saberes, fazem circular determinados conhecimentos que se materializam, são apropriados ou não, são negados ou não, são dissimulados ou não, na medida em que eles entram em contato com os conhecimentos que as pessoas já adquiriram, com as formas e as visões que as pessoas têm, que os estudantes têm, a respeito daquilo que nós estamos falando, ou fazendo, ou pensando. Então, na medida em que você interage com isso que eu estou colocando, o conhecimento está naquele momento entre o que eu estou colocando, naquele momento do encontro entre aquilo que eu estou colocando e aquilo que você pensa sobre o que eu estou colocando. Obviamente, você já deve ter percebido que por mais que eu insista, por mais que eu fale, por mais que eu me coloque, o que eu estou dizendo é uma coisa e o que você está entendendo daquilo que eu estou dizendo é diferente. E o que eu estou entendendo a partir daquilo que eu li, ou seja, a bibliografia que eu li, é diferente daquilo que você entenderia, né, se você tivesse lido ou quando você ler a mesma bibliografia. Então não dá para a gente inferir, não dá para a gente concluir que todos vocês vão elaborar a mesma ideia, a mesma concepção do currículo cultural da educação física, que é, digamos assim, o assunto que predomina em todos os nossos encontros. Cada um de vocês vai elaborar uma proposta a partir do encontro com aquilo que vocês estão acessando e aquilo que vocês possuem antes de ter contato com isso que vocês estão acessando. Bom, e o que as pesquisas nos dizem? As pesquisas que se dedicaram a estudar o conhecimento, ou seja, o lugar do conteúdo no currículo cultural da educação física, elas vão sinalizar um certo rompimento com as concepções modernas de conhecimento, que é o que nós já antecipamos. Aquela ideia que a escola vai ser o lugar onde se transmite o conhecimento, aquela ideia em que a escola vai ser o lugar onde as pessoas vão se apropriar de forma somativa dos conhecimentos, aquela ideia que as pessoas vão sair da escola com mais conhecimentos. Todo mundo tem conhecimentos antes de entrar na escola e o que acontece é que os conhecimentos que possuem interagem com os conhecimentos que são colocados em circulação. Na perspectiva pós-crítica, nós vamos chamar de conhecimento o encontro entre uma coisa e outra. Então, todos nós possuímos cultura, todos nós nos apropriamos da cultura. Duas crianças brincando estão produzindo cultura, portanto, se essas crianças têm visões diferentes daquela brincadeira, essas crianças estão ali mobilizando saberes, mobilizando conhecimentos. E aqui, como exemplo, nós vamos retomar estas 4 coletâneas e vamos provocar aqui uma rápida análise das experiências que estão registradas nessas coletâneas. São publicações de 2020 a 2024, que reúnem relatos de experiência com o currículo cultural da educação física. Neste momento, em 2025, está em preparação mais um volume dessa coletânea, Escrevivências da Educação Física Cultural, que são registros de prática dos professores e professoras, como vocês bem sabem.
Muito bem, então nós colocamos assim, né, retomando a ideia de tematização, a professora ou o professor tematizaram determinada prática corporal e lá, ao ler os relatos de experiência, você e eu identificamos alguns conteúdos colocados em circulação. Então, quando o professor Everton tematizou o jogo de taco, uma das questões colocadas em circulação foi o papel da mídia na produção de uma certa ideia de taco como uma prática corporal da periferia. Quando o professor Luiz Alberto tematizou jiu-jitsu, uma das questões que circulou foi um conjunto de valores que circulam essa prática corporal. Haja vista que uma das crianças do segundo ano com a qual ele estava trabalhando mencionou que na escola, na igreja que ela frequenta, há também aulas de jiu-jitsu. Então, para a gente entender que se o jiu-jitsu é luta, ele não precisa ser obrigatoriamente violência. Esse é um dos significados que a sociedade atribui, ou certos grupos atribuem ao jiu-jitsu, mas se fosse exclusivamente violência e fosse o único significado possível, não estaria numa igreja. O professor Vinícius da Paixão tematizou a dança do passinho e nesse processo de tematização, um dos elementos muito presentes lá são os conhecimentos referentes à gestualidade, portanto, os conteúdos da gestualidade. Outras pessoas, né, porque são mais de uma pessoa tematizando futebol, por exemplo, o professor Leandro tematizando futebol, ele discutiu com as crianças um conjunto de significados atribuídos ao futebol, como prática profissional, como formas diferentes de organizar campeonatos, etc, etc, etc. A professora Carolina tematizou o jogo, é um vídeo que inclusive vocês assistirão nesse nosso curso. A professora Carolina tematizou o jogo, mas o que foi um dos conhecimentos abordados naquelas aulas, ou seja, colocados em circulação, foi a história do jongo. Outras professoras tematizaram o forró, que é uma escola de educação infantil, na EMEI Nelson Mandela. E nessa tematização do forró, ficou evidente que as músicas que são chamadas, grosso modo, de forró, elas pertencem a vários estilos de forró e as crianças interagiram com esses tipos de músicas referentes ao forró. A professora Aline do Nascimento tematizou o basquete e uma das questões que ela abordou ao tematizar o basquete foi a maneira como as pessoas pensam nos jogadores e nas jogadoras de basquete, porque as crianças conheceram jogadoras de basquete que não são tão altas assim, ou seja, como se o basquete fosse uma prática corporal exclusiva daquilo que as crianças entendem que sejam pessoas altas. E vários relatos de experiência tematizam, vários relatos narram experiências de tematização de brincadeiras e um deles, pelo menos, abordou a questão do funcionamento de uma certa brincadeira. Então, nós conhecemos aí vários relatos de experiência, várias tematizações e dentre tantos saberes, tantos conhecimentos que foram mobilizados durante aquelas tematizações, nós fizemos aqui alguns destaques para que vocês tivessem uma ideia que são conhecimentos diferentes, conteúdos diferentes que entram em circulação e com os quais os estudantes interagem durante aquela tematização. Portanto, o que fazem as situações didáticas? As situações didáticas promovem vivências, promovem leituras e promovem ressignificações. As situações didáticas problematizam representações e desconstroem discursos. Ou seja, as situações didáticas, gente, fazem circular os conteúdos. As situações didáticas de aprofundamento e ampliação, elas também contribuem para a problematização das representações e para a desconstrução dos discursos. Portanto, são as situações didáticas que fazem circular os conteúdos. Durante a tematização, os conteúdos são mobilizados, são colocados em circulação, as crianças interagem com os conteúdos, com tudo aquilo que acontece no tempo escolar, mediante as situações didáticas. Se as situações didáticas não acontecem, as crianças não acessam os conteúdos colocados em circulação. Bom, tudo isso nos permite afirmar que durante a tematização de qualquer prática corporal, o conteúdo acessado pelas crianças advém de fontes variadas. Quando as crianças
presenciam outras crianças brincando, dançando, lutando, fazendo esporte ou fazendo ginástica, ou seja, durante os momentos de leitura da prática corporal, durante os momentos de vivência da prática corporal, durante a assistência a vídeos, durante as explicações do professor, durante a leitura de materiais que vão permitir as crianças conhecer um pouco melhor aquela prática corporal, durante a realização de visitas, de conversas com convidados, ou seja, todos esses momentos colocam em circulação conteúdos a respeito daquela prática corporal ou das pessoas que delas participam. Então, o conteúdo na educação física cultural, ele é produzido nas vivências, nas leituras e nas ressignificações. O conteúdo, ele também emerge das problematizações e das desconstruções. Na medida em que as crianças são convidadas a ampliar, ou seja, a tomar contato com outras fontes de significação e ampliar o acesso a outras fontes de significação, as crianças estão promovendo, junto com o professor ou com a professora, situações de desconstrução daqueles discursos a respeito das práticas corporais, a respeito das pessoas que delas participam. Portanto, as crianças estão, mediante a problematização das representações e a desconstrução dos discursos, acessando conteúdos referentes à prática corporal que está lá sendo abordada. Por isso que nós vamos dizer que na perspectiva cultural da educação física o conteúdo não é transmitido, o conteúdo não é ensinado, o conteúdo não é apresentado. O conteúdo é acessado, o conteúdo é posto, é colocado em circulação. E nós podemos chamar cultura corporal, que é uma expressão que vem nos acompanhando desde o início do nosso curso, nós podemos chamar cultura corporal de conteúdo nas aulas de educação física. Vejam bem, eu não disse cultura de movimento, cultura corporal de movimento, cultura física ou cultura motora. São expressões que aparecem na literatura. Eu estou dizendo cultura corporal. Só isso, duas palavrinhas. Cultura corporal é toda a produção discursiva e não discursiva referente à prática corporal tematizada e às pessoas envolvidas. Então, as pessoas que jogam de tal forma, as pessoas que dançam de tal forma, as pessoas que jogam são chamadas de não sei o que, as pessoas que dançam são chamadas de não sei o que lá, ou seja, tudo isso é conteúdo, é conhecimento colocado em circulação. O hino de um clube de futebol é cultura corporal. Um jeito de chutar é cultura corporal. Uma regra da amarelinha é cultura corporal. Por que que o judô usa a roupa daquele jeito? É cultura corporal. Por que que naquela dança é feita dessa forma? Aquilo é cultura corporal. Ou seja, cultura corporal é toda a produção discursiva e não discursiva, alusiva, referente à prática corporal e às pessoas que dela participam. Bom, obviamente, há um efeito político e pedagógico desse processo. O efeito político e pedagógico é, na medida em que você abre espaço para outras formas de conhecimento, na medida em que você sai daquela tradição de tematizar, de abordar, de transmitir os esportes europeus, os esportes estadunidenses, brancos, heterossexuais, cristãos e burgueses, você vai permitir o reconhecimento e a valorização das diferenças com vistas a formar um sujeito solidário. Então, neste momento, no segundo semestre de 2025, as pesquisas realizadas sobre o conteúdo no currículo cultural da educação física nos permitem afirmar que a maneira que nós temos de formar pessoas para a convivência democrática, a maneira que nós temos de formar pessoas solidárias, a maneira que nós temos de formar pessoas que valorizam o direito à diferença é pelo acesso a outros saberes para além daqueles considerados hegemônicos. Então, na medida que você tematiza as práticas corporais da periferia, na medida em que você tematiza as práticas corporais de outros países, na medida em que você tematiza as práticas corporais das famílias, na medida em que você tematiza as práticas corporais da tradição africana e afro-brasileira, você coloca em circulação outros saberes, as crianças interagem com outros conhecimentos, e é esse contato com outras produções, com outras visões de mundo, com outras concepções sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o corpo, sobre as pessoas, sobre as relações, que vai nos tornando
pessoas mais democráticas. Ou seja, a educação física cultural, ela contribui nesse processo de democratização da sociedade na medida em que ela coloca em circulação saberes de diversas fontes. E não como nós nos acostumamos a pensar que se todo mundo se apropriasse do conhecimento científico num nível elevado, nós teríamos uma sociedade mais desenvolvida, nós teríamos uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais preparada, digamos assim, pessoas mais eficientes para a intervenção na sociedade. Essa é uma perspectiva tradicional, não seria nem uma perspectiva crítica, essa é uma perspectiva tradicional. Uma perspectiva crítica seria se apropriar-se criticamente dos conteúdos produzidos pelas elites. O que nós estamos falando aqui é, olha, os currículos de educação física precisam ter balé, mas também precisam ter axé. Os currículos de educação física precisam ter balé, mas também precisam ter funk. Os currículos de educação física precisam ter balé, mas também precisam ter dança do TikTok, dancinha do TikTok. Só para que todos nós possamos compreender que todas as formas de produção e de apresentação das práticas corporais são legítimas e precisam compor o currículo. Lembrando que as crianças entram com 0 anos e saem da educação básica aos 17 anos. Então nós temos tempo suficiente para abordar diversas práticas corporais, buscando aí algo que nós vamos estudar nas próximas aulas, que é a justiça curricular. Muito bem. Então, a respeito do conteúdo do currículo cultural de educação física, espero que fique para vocês essa ideia que há uma certa singularidade. O que o currículo cultural de educação física chama de conteúdo é bem diferente do que o currículo crítico chama de conteúdo, do que o currículo desenvolvimentista chama de conteúdo, do que o currículo psicomotor chama de conteúdo, do que o currículo esportivista chama de conteúdo e do que o currículo ginástico chama de conteúdo. Ou seja, nestas perspectivas nós temos outras visões de conteúdo. Lembrando que aquilo que o currículo ginástico chama de conteúdo é bem semelhante àquilo que o currículo da educação para a saúde chama de conteúdo também. Mas nós seguiremos com essa discussão na próxima quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem muito. Até lá!